No vídeo de hoje nós vamos ver a autoridade da Bíblia e das tradições na história do cristianismo, dos séculos 1 ao 16. Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Se você tem interesse em se aprofundar nos temas bíblicos, conhecer mais da Bíblia, de sua história, suas doutrinas, então eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like, ok? Estamos na série Revelação e Inspiração e o tema de hoje é a autoridade da Bíblia e das tradições na história do cristianismo. Nós vamos ver qual foi o posicionamento adotado pela Igreja Católica durante a sua história e também o posicionamento das igrejas protestantes em relação à autoridade da Bíblia e das tradições religiosas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu o dividi em duas partes. Então, nesta primeira parte, nós vamos ver a autoridade da Bíblia e das tradições na história do cristianismo dos séculos 1 ao 16, tá? E no próximo vídeo nós veremos a segunda parte, que é dos séculos 17 até os dias atuais. Vamos então começar o tema de hoje? Série Revelação e Inspiração. A autoridade da Bíblia e das tradições na história do cristianismo, séculos 1 ao 16. Nos 2 primeiros séculos de nossa era, os cristãos se referiam a Cristo como o Verbo de Deus, a imagem do Pai, o Mestre, o Instrutor, o caminho, a luz do mundo. Irineu disse que Cristo é o único, verdadeiro e imutável Mestre, o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. De nenhum outro modo poderíamos aprender as coisas de Deus, a menos que nosso Mestre, existindo como o Verbo, se houvesse tornado homem. Pois em nenhum outro há poder para nos revelar as coisas do Pai, a não ser seu próprio Verbo. Essa ênfase em Cristo como nosso Mestre, de modo algum negava as revelações divinas comunicadas pelos profetas na era pré-cristã. Clemente de Alexandria disse que Jesus é o Senhor que desde o princípio comunicou revelações pela profecia. Os cristãos daquele tempo aceitavam a plena autoridade da Bíblia como revelação de Deus aos homens. No entanto, uma mudança começou a ocorrer. Sob a influência de um bispo de Cesareia, conhecido como Basílio o Grande, a Igreja passou a adotar a ideia de que as suas tradições orais, não registradas na Bíblia, mas preservadas pela Igreja, deviam ser aceitas como divinamente autorizadas. Com a ascensão do papado em Roma, os escritos dos pais da Igreja também passaram a ter o status de autoridade em assuntos de fé e doutrina. Durante a Idade Média, surgiu um debate sobre a relação existente entre razão e revelação. Perguntava-se se o homem precisaria realmente de outro conhecimento além do fornecido pela ciência filosófica. Tomás de Aquino respondeu que para a salvação do homem era necessário que certas verdades que excedem a razão humana lhe fossem dadas a conhecer por revelação divina. E acrescentou que a fé do cristão repousa na revelação feita aos profetas e apóstolos que escreveram os livros canônicos.
Embora Tomás de Aquino defendesse a Bíblia como fonte primária da verdade revelada, seu ensino minava a autoridade da Bíblia por causa de sua abordagem teológica racionalista e sua ênfase na infalibilidade do ensino da Igreja. No fim da Idade Média, cresceu o debate sobre a relação existente entre a Escritura e a tradição como fontes de revelação. De um lado, alguns defendiam que a Escritura e a tradição eram essencialmente idênticas, sendo que a tradição era uma fiel interpretação da revelação que fora transmitida aos profetas e apóstolos, preservadas através da unidade da fé dentro da Igreja. Por outro lado, havia os que defendiam que a Escritura e a tradição eram fontes distintas de revelação, ambas transmitidas pelos apóstolos a seus sucessores. E tanto uma como a outra deveriam ser aceitas como divinamente autorizadas. No século XVI surgiu a Reforma Protestante. Martinho Lutero defendia que o conhecimento apropriado de Deus só podemos recebê-lo por meio das Escrituras. Lutero estava convencido de que o padrão para a fé e doutrina devia ser somente a Bíblia, sola Scriptura. Ele declarou: somente a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas na terra. O reformador alemão não admitia a necessidade da autoridade da Igreja para declarar o que é palavra de Deus ou para fornecer a correta interpretação das Escrituras. Era a obra do Espírito Santo levar a palavra da Bíblia ao coração do homem e convencê-lo de que ela é a palavra de Deus. Numa reação à Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana reafirmou sua posição no Concílio de Trento, de que as tradições da Igreja tinham o mesmo peso de autoridade das Escrituras, como revelação de Deus, ensinadas por Jesus Cristo e preservadas pela Igreja Católica por sucessão contínua. Existe um lado bom nas tradições. Elas nos conectam com o nosso passado, com nossas raízes culturais e religiosas. Elas nos ajudam a sempre estarmos relembrando de acontecimentos importantes que marcam a nossa fé. Então, existe sim um lado bom nas tradições. O problema das tradições é quando elas entram em contradição com os ensinamentos da palavra de Deus. Isso existia nos tempos de Cristo. Para algumas pessoas que valorizavam mais as tradições do que os ensinamentos das Escrituras, Jesus disse: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Existem hoje, sim, existem muitas tradições religiosas que entram em choque com os ensinamentos da Bíblia. Nesse momento, quando isso acontece, temos uma importante decisão. Aonde iremos basear a nossa fé? Na Bíblia ou nas tradições religiosas? Que possamos seguir o conselho do apóstolo Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Gostaria mais uma vez de convidá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar um like, ok? No próximo vídeo, nós vamos continuar com esse tema. Nós vamos ver a autoridade da Bíblia e das tradições na história do cristianismo dos séculos 17 até os dias atuais. Um abraço, Jesus te abençoe. Tchau.